Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos que depois da grande decisão ali da Igreja Sede em Jerusalém, em que os apóstolos se reuniram para decidir se os novos convertidos que estavam chegando à Igreja do Senhor Jesus agora, aceitando Jesus Cristo como Salvador e entrando na igreja, que não eram judeus, se eles deveriam ser obrigados a obedecer à lei de Moisés. E eles decidiram que não, mas colocaram umas regras básicas de fé, que junto com os ensinamentos de Jesus Cristo, forma a defesa da fé na graça do nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. E foram essas notícias, essas regras básicas da fé, que os apóstolos desceram ali, Paulo e Barnabé, junto com Judas e Silas, desceram pelas cidades, ou pelas cidades onde tinha um grupo de irmãos que serviam já ao Senhor Jesus Cristo, que se chama igreja. A igreja são os irmãos. Então eles iam confirmando esta decisão dos líderes, dos apóstolos, de que eles não precisavam obedecer à lei de Moisés, mas tinham que seguir as regras básicas da fé. E Judas e Silas, que desceu com Paulo e Barnabé, pelo Espírito Santo, encorajava eles com palavras boas do Espírito Santo. E a igreja ali ficou nostálgica, alegre, porque eles tinham se livrado do grande peso que era a lei de Moisés. Lei pura, santa, maravilhosa. Não existe outros preceitos, não existe outra lei igual à lei de Moisés. É a mais maravilhosa de todo o planeta, a única verdadeira entre Deus e os homens. Só que é lei, é ordem, é obrigação, tem que obedecer. Na própria lei estava escrito que se você errasse um ponto da lei, seria culpado de toda a lei de Moisés. Esta é a lei. É pura, é santa, é verdadeira. Mas o homem não consegue, não tem condições de obedecê-la. Por isso ia ser condenado ao inferno. Todo aquele que tentar se justificar pela lei de Moisés irá para o inferno, porque ele não tem condições de cumpri-la. É taxativo isso. O maior mentiroso de todo o planeta é aquele que disser que tem condições de cumprir a lei de Moisés. Este é mentiroso e é filho de Satanás. O único que teve condições de cumprir a lei de Moisés foi o Senhor Jesus Cristo. Por isto ele criou a graça, o Evangelho, para que nós assim pudéssemos cumprir a lei. Mas cumprir a lei na forma do Evangelho, da graça, do favor imerecido, e não na forma da lei que Moisés deu. A lei todos serão condenados, porque não tem condições de cumprir. Então a igreja ficou alegre de não precisar cumprir a lei de Moisés, mas cumprir agora o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi uma alegria, e os discípulos Judas e Silas, que desceram com Paulo e Barnabé, ia fortificando cada vez mais os irmãos. Agora, irmãos, é a nova aliança, o novo pacto para o povo de Deus, que agora não é mais o povo judeu, a nação judaica, agora é a igreja universal indivisível. Então Judas e Silas encorajavam ali os irmãos neste grande empreendimento que é a igreja do nosso Senhor. E nós vimos também e aprendemos sobre o líder, sobre a decisão dos apóstolos ali na cidade de Jerusalém. Eles se reuniram para decidir, porque não tem pastor líder, não tem apóstolo líder. Alguém até pensa que Pedro seria o líder, mas não. Isso foi taxativamente condenado. E o próprio Jesus Cristo deixou bem claro que não queria isso. Não é o fato de Pedro aparecer mais com o Senhor que quer dizer que ele seja líder dos outros apóstolos, não. Jesus sempre condenou isso. E há hoje pastores mandando em pastores, líderes mandando em líderes. Não aprenderam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenderam com o mundo. O mundo é que faz isso. Vamos ver? Vamos. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um ensinamento muito forte. E até bem pouco tempo atrás, além de forte, o próprio Senhor Jesus Cristo, claro e simples, ele nos ensinou sobre isso quando lavou os pés dos apóstolos antes de sua morte. Depois que ele terminou de lavar os pés dos apóstolos, ele surgiu, vestiu de novo as suas roupas, sentou-se na mesa e disse: vocês entendem o que eu acabei de fazer? É claro que os apóstolos ficaram um olhando para o outro e não entenderam. Por que não entenderam? Porque eles ainda tinham na mente aquilo que era do mundo. Que jamais um mestre
Jesus era o mestre, era o líder. Iria lavar os pés daqueles que ele comandava. No mundo, isso não pode. Então os discípulos têm isso na mente. No mundo, não. Ele está perguntando a gente se a gente entendeu. Eu não entendi nada. Porque a gente é que devia lavar os pés dele, não ele lavar os pés da gente. Aí Jesus aproveita, já que eles ficaram calados, sem entender, e diz: vocês me chamam de mestre e senhor. E é verdade, eu sou mestre e sou senhor. Ora, se eu que sou mestre lavei os pés de vocês, é obrigação de vocês lavar os pés uns dos outros. Os irmãos têm que se lembrar, eu tenho que me lembrar que Jesus Cristo estava falando para os apóstolos, para os futuros líderes da igreja, depois que ele subisse ao céu, para aqueles que seriam os pastores líderes da igreja. Jesus Cristo quer dizer bem claro que não admite que um sirva, que um mande no outro apóstolo. Por isso que ele disse, vocês devem servir, lavar os pés um dos outros, cada um servindo ao outro. Não tem esse de líder não, entre vocês não, entre os pastores, não existe líder, só existe os pastores, decide tudo junto, todos juntos de igual modo diante de Deus. Essa foi a doutrina ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foge disso é carnal, é terreno, é daqui, não é do Senhor não. Pastor mandando em pastor é terreno, é daqui, como disse Judas. Então, ele disse, vocês me chamam de mestre e senhor. Agora entendam que eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês. É a obrigação de todos vocês lavar os pés uns dos outros. E qualquer um de vocês que queira ser maior do que o outro, seja o vosso serviçal. Nem o servo é superior ao seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou a mensagem. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes e se praticarem, disse Jesus Cristo aos seus apóstolos. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 a 16. Observem, irmãos, que Jesus Cristo está falando para os futuros pastores e líderes da igreja, como eu falei. Estes ensinamentos vêm ratificar cada vez mais que Jesus Cristo estava criando não uma religião, não uma instituição religiosa, não uma denominação evangélica, não. Jesus Cristo estava criando a igreja, um organismo vivo, e como tal ela tinha que ser diferente de tudo, das religiões do mundo, de tudo que é no mundo. Por isso ele ensinou também, antes dessa parte de lavar os pés, ele ensinou dizendo aos apóstolos, quando há um tempo atrás, 2 dos apóstolos queriam ser líder. Chegou para Jesus Cristo através de sua mãe, certo? E a sua mãe fez o pedido dos filhos de Zebedeu a Jesus Cristo. Senhor, mestre, quando chegar o teu reino, deixa que estes 2 meus filhos, um sente à tua direita e outro sente à tua direita no reino dos céus. Lugar de destaque. Com isto, eles seriam maior do que os outros 10 apóstolos. Isto deixou os outros 10 indignados. E Jesus Cristo disse para eles, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar? E eles disseram, podemos. E Jesus Cristo disse para eles, na verdade vocês vão sofrer muito pelo meu nome. Vão passar muito sofrimento, não na magnitude que eu vou passar, mas passarão sim. Beberão cálice sim de sofrimento. Agora, sentar à minha esquerda e sentar à minha direita no reino dos céus, não é para qualquer um não, somente a quem o Pai Celestial determinar. O que Jesus Cristo quis dizer? Quis dizer a eles que não se preocupem em ser líder não, em ser maior, em se sentar do lado não. Preocupe-se com isso não. Preocupe-se em fazer parte da igreja, procurem o lugar de vocês. Mas os outros ficaram indignados, chateados com aqueles 2 discípulos que queriam ser primeiros. Então Jesus Cristo chama todos eles, Jesus Cristo vê isso, Jesus Cristo sente isso, que isso não é bom. Aí Jesus Cristo chama os apóstolos, chama todos em particular e diz a eles, vocês sabem muito bem que os príncipes deste mundo dominam sobre muitos, e que os reis dominam sobre os príncipes e os demais, e que o grande exercem autoridade sobre eles também. Grande mandando em grande, autoridade mandando em autoridade. Mas isso não será assim entre vós, na minha igreja não. Pelo contrário, todo aquele que quiser ser maior entre vocês, que são os líderes, seja o vosso serviçal. E qualquer de vocês líderes que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela salvação de muitos. Livro do Evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. É taxativo isso, irmãos.
Está fechado isso aí. Não existe pastor para mandar em pastor, não. Isto é daqui, isto é do mundo. Isto foi adquirido com o mundo. E tem denominações hoje com pastores mandando em outros pastores. Pastores líderes. Tem aqui no mundo hoje destes homens que pregam o evangelho, que vão para os ensinos de Jesus Cristo, que dizem, é a interpretação, eles dizem que o apóstolo Paulo estabeleceu pastores em igrejas. O apóstolo Paulo era tipo um pastor presidente, era tipo um pastor líder. E Timóteo também, que Paulo diz a Timóteo para ele estabelecer líderes nas igrejas. Mas ali era na fundação das primeiras comunidades da igreja do Senhor. Ou seja, foi no começo. Observe que se você continuar estudando a trajetória do apóstolo Paulo, vai ver que mais tarde Paulo quer ir até determinada cidade onde tem a igreja do Senhor e é impedida pelo líder de lá. E é impedido pelo líder de lá. Isto mostra a independência dos pastores. Ok? Não é porque o pastor... E olha que Paulo tinha fundado aquela igreja. Ele tinha esse direito. Mas veja que o líder de lá fazia oposição sem querer deixar ele ir. Mas o Senhor Jesus Cristo, né, através do Espírito Santo, combate aquilo e ele vai. Mas isso é um caso à parte. Mas observem bem, que havia já independência dos pastores. Porque a ideia não é de um mandar, não. Quando um manda, aquele grupo que está comandando se torna dele. Ele se torna acima dos outros pastores e, consequente, é o maior. Ou não, consequentemente. É assim no mundo. Mas Jesus Cristo não quer isso, não. Não, decisão tem que todos se reunirem. Não tem um pastor líder, não. O pastor líder é o Senhor Jesus Cristo. O sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo. O mestre de todos é o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros são iguais. Não tem essa história de pastor líder que manda em outros, não. Isso é do mundo. Isso não tem nada a ver com Deus nem com Jesus Cristo. Bom, depois disso, irmãos, nós vimos os discípulos irem para a segunda viagem missionária, para onde eles iam comunicando a decisão da igreja do Senhor, a decisão dos apóstolos que decidiram por algumas básicas regras de fé para passar para os irmãos. Em vez de obedecer à lei de Moisés, eles tinham de seguir esta regra de fé. Isto ficou conhecido como a segunda viagem missionária, porque eles aproveitaram para ir para outros lugares também pregar o evangelho. Além de confirmar esta decisão dos apóstolos de que eles não precisavam obedecer à lei de Moisés, mas precisavam obedecer aquelas me parece que eram 4 regras básicas de fé. Então, irmãos, eles desceram e foram ali. Mas houve uma divergência antes dessa segunda viagem missionária, porque Barnabé achou por bem levar Marcos, que antes tinha abandonado na primeira viagem missionária. Já Paulo não concordou em levar Marcos, achou que ele tinha abandonado na primeira viagem, ele poderia abandonar na segunda também. Então resolveu não levar e apresentou Silas, homem cheio do Espírito Santo. Então o que foi que aconteceu? Eles foram por caminhos diferentes e assim alcançaram lugares mais do que se eles fossem pelo mesmo caminho. Então a segunda viagem missionária foi em 2 frentes. A primeira pela ilha de Chipre, com Barnabé e Marcos, e a segunda pela Síria e pela Sicília, com o apóstolo Paulo e Silas. Nós seguiremos junto com o apóstolo Paulo e Silas, porque este é o que está determinado no Atos dos Apóstolos. Um discípulo fervoroso, viu? Um discípulo Silas, a quem Paulo levou toda a sua dedicação para levá-lo com ele nessa viagem missionária. Bom, irmãos, enquanto Barnabé e Marcos vai pela ilha de Chipre, onde começou a primeira viagem missionária, nós iremos com o apóstolo Paulo e Silas para a cidade de Derbe e Listra. E foi exatamente nessa região que Paulo encontrou o jovem discípulo chamado Timóteo. Esse jovem servo de Deus se torna tão útil para o apóstolo Paulo, irmão, que ele escreve mais 2 cartas que estão dentro do cânon do Novo Testamento. 1 Timóteo e 2 Timóteo, cartas endereçadas a este jovem Timóteo. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Toda a comunidade ali falava bem de Timóteo. Era um jovem dedicado na obra do Senhor e também a própria Bíblia, Atos dos Apóstolos, diz que Paulo sentiu pelo Espírito Santo a presença forte neste jovem chamado Timóteo. Então, numa decisão inusitada, Paulo resolve levar Timóteo também. Decisão essa que, claro, foi ratificada pelo Espírito Santo. Mas havia uma questão importante, que a mãe de Timóteo ela era judia.
mas o pai dele era grego de nascença. Então, por este motivo, Paulo resolve não dar brecha aos religiosos da lei e colocou Timóteo para fazer o ritual da circuncisão, ou seja, se tornar, através do ritual, se tornar descendência legítima de Abraão, Isaque e Jacó, e se tornar judeu puro, como eles diziam. Mas isso Paulo fez apenas para não causar escândalo. Timóteo não era obrigado a seguir a lei de Moisés, não. Mesmo assim, resolveu se submeter por livre e espontânea vontade, para não dar ocasião aos religiosos que não têm o que fazer da vida, que vivem para criticar, para apontar, para tentar destruir. Então ele resolveu tirar isso, e depois do ritual feito, ele levou Moisés na segunda viagem missionária junto com Silas. Após isso, eles saíram pelas cidades ali, propagando as regras básicas de fé que os apóstolos disseram: que jamais os novos convertidos se contaminem com imagens de esculturas de ídolos, imagens de gesso de homens, de animais, que jamais orem para eles, que jamais peçam a imagem de escultura alguma coisa, que não venerem, não faça nada disso, que é errado. Não pratiquem prostituição espiritual também, prostituição sexual também, cada um tem a sua esposa, que jamais comam carne de animal estrangulado ou sufocado. E o último, que não comam sangue. É preciso muita cautela, irmãos, a respeito desta última recomendação de não comer sangue. Não tem nada a ver com a transfusão de sangue. Quando o apóstolo recomenda não comer sangue, é para aquelas pessoas que comiam sangue por prazer, principalmente nos rituais religiosos em que vemos pessoas comendo sangue de animais. Normalmente galinhas são estranguladas no pescoço e o sangue é escorrido, as pessoas bebem no ritual religioso que eles fazem. Foi condenado pelos apóstolos fazer isso. Para aquelas pessoas que comem sangue por prazer. E não na transfusão de sangue. Isso sim, por prazer e rituais religiosos é proibido, mas uma transfusão de sangue não. Isso é feito para salvar uma vida e não para o prazer daquela pessoa que está recebendo o sangue. É bem diferente, viu? Com o estabelecimento destas doutrinas básicas e regras de fé, junto com o Evangelho, os discípulos podiam ir. E lá foram eles 3, passando pela região da Frígia, pela província da Galáxia, e exatamente aqui, irmãos, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Na cidade de Mísia, dali concordaram em descer para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu que eles fossem para lá. E tendo saído de Mísia, desceram até a cidade de Troade e ficaram ali. Quando foi à noite, o apóstolo Paulo teve uma visão em que um homem da Macedônia gritava para ele, dizendo: "Vem, socorre-nos." E o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo entenderam que, por esta visão de Paulo, era um desejo do Espírito Santo que eles fossem pregar o Evangelho na Macedônia. E saindo da cidade de Troade, partiram em um navio para Salmotrácia. No dia seguinte, partiram para Neópolis. E dali, finalmente, chegaram na primeira cidade da região da Macedônia, chamada de Filipos, que também era uma colônia do Império Romano. Já fazia alguns dias que eles estavam em Filipos falando o Evangelho. Então resolveram sair dos portões da cidade até um rio próximo dali. E era um dia de sábado, um dia de descanso, e encontraram umas mulheres conversando. Dentre essas mulheres estava uma discípula do Senhor Jesus Cristo chamada de Lídia. Era uma vendedora de púrpura da cidade vizinha de Tiatira. Essa mulher, além de discípula do Senhor, recebeu muita sabedoria do Senhor, porque ela escutava Paulo, o apóstolo Paulo falando, ela escutava com muita dedicação e amor e prazer. Então aquilo foi acrescentado à mente dela, aquela sabedoria dada pelo Espírito Santo. É assim com todos aqueles que tentam buscar mais do Espírito Santo. Então ela convidou, depois de serem todas batizadas, ela convidou os discípulos para ficarem hospedados ali na casa dela. Mais tarde, quando Paulo saiu com os irmãos para orar, uma moça daquela região, que tinha um espírito de adivinhação da parte de Satanás, seguiu os 3 discípulos dizendo: "Estes homens que pregam para nós o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." E essa moça continuou fazendo isso por muitos dias, de tal modo que o apóstolo Paulo ficou perturbado com aquilo. Então ele foi até a moça e pelo Espírito Santo repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher. E ela ficou sã e livre do espírito maligno. Na verdade, Satanás queria misturar, irmãos, as coisas. Ou seja,
com aquela verdade daquela mulher dizendo aquilo ali, se Paulo, Silas e Timóteo aceitassem aquilo ali, que era uma verdade que ela estava dizendo, eles estariam aceitando que aquela mulher tivesse aquele espírito de adivinhação, que fosse uma feiticeira. Então todo o povo, a igreja, ia aceitar o espírito de adivinhação, espírito de não sei o que, espírito de não sei o que. Era um truque de Satanás. Essa, quando chamaram para você, grande homem de Deus, não receba isso não. Este homem de Deus, isso é um grande pregador do evangelho, não receba isso não. Não receba não. Prefira cortar. Prefira sempre que Jesus Cristo é o Senhor. Que tudo que você tem é emprestado. Que você não tem é nada, você não faz é nada, você não pode é nada. Que se você faz uma boa pregação, foi porque Jesus Cristo fez isso em você. Vá sempre por este caminho, não se perca disso. Porque se você não fizer isso, jamais entre nesta ideia de que eu ganhei não sei quantas almas para o Senhor. Eu preguei e tantas pessoas se converteram. Mentira! Não foi por causa de você não. Isso é mentira. Não se engane não. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo diversas pessoas. Quando eu falei do Evangelho. Só que o Espírito Santo já poderia estar vindo convencendo ela há muito tempo. Através de várias pregações que ela já ouviu. Então ela já vinha se convencendo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nunca você, nunca a sua pregação. Sua pregação não vale de nada. Agora a unção do Espírito Santo na sua pregação é que vale alguma coisa. É que convence as pessoas. Então você não pode é nada. Você não fez foi nada. Tire isso da sua mente. Pare com isso. Certo? Deixe que o Espírito Santo de Jesus Cristo apareça. Não aceite isso não. Era isto que a mulher feiticeira estava dizendo. Estes grandes homens de Deus pregam o caminho da salvação para nós. São servos do Deus Altíssimo. Paulo vê isso todos os dias. Todos os dias. E o povo tudo vendo. Se Paulo aceitasse aquilo e deixasse aquilo, aí todo mundo ia dizer, o espírito de feitiçaria que está nessa mulher, a gente também pode receber. Eles não aceitaram. Paulo voltou para a mulher, olhou firmemente nela e disse, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saias dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu daquela mulher. Essa mulher, além de ser escrava de Satanás, ela também era escrava de alguns homens ali que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Era um espírito maligno que adivinhava as coisas. E quando eles perceberam que a mulher não tinha mais o espírito de adivinhação, que Paulo tinha expulsado, deu voz de prisão a Paulo e a Silas, porque eles tinham acabado com os lucros dele. É isso que Satanás faz. Dá dinheiro, quando tem muito dinheiro, até a pregação, quando se vende a pregação, quando se vende os CDs, fazem tudo por causa dos CDs para vender, quando tem lucro, quando cobra para cantar, para pregar, é assim, é lucro. Perderam o lucro deles, quando perderam o lucro deles, eles dão voz de prisão a Paulo e a Silas, o prendem e o levam para as autoridades da cidade, reclamando muito porque o lucro deles tinha acabado. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Que aprendemos, irmãos, com estes ensinamentos. Que nós realmente faça com que nós sumamos, ou seja, desapareça. Não apareça não, seja do que for, seja pelo ensino, seja pela pregação que você tem, seja pela oração que você faz, desapareça. Não apareça não, deixe disso. Deixe que Jesus Cristo apareça. Tudo foi Jesus, tudo é Jesus. Tudo foi por Ele e nele. Quando você aparece, Jesus Cristo não aparece. E é isso que está acontecendo na maioria hoje. Estão aparecendo e Jesus Cristo cada vez mais desaparecendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça colocar em nossos corações isso. Em nome do Senhor. Amém.